Bom dia, bom dia! Começando aqui mais uma live. Todo dia, de 8 às 9 da manhã, lives sobre inteligência emocional, sobre fé, sobre Bíblia. Cada dia um contexto diferente. Cada dia nós estamos trazendo aqui ferramentas diferentes. E hoje é um dia especial, porque nós temos um convidado especial. O povo tá entrando. Todos os dias nós estamos aqui de 8 às 9 da manhã, trazendo aqui pílulas, trazendo informações. Você que vai ouvir essa live gravada, nós normalmente chamamos pessoas ao vivo aqui, fazemos o Power Talk, as conversas poderosas. Estamos tendo vários e vários testemunhos. Hoje pela manhã eu já recebi mais um testemunho de uma pessoa que abriu uma empresa no meio desse distanciamento social através dessas lives. Então realmente o nosso foco, o nosso objetivo aqui, olha quem tá aí, a Carla. Acabei de falar de você aqui, ó, Carla, que eu li a sua mensagem lá na live da Bispa, da empresa que se abriu através dessas lives. Parabéns. E o objetivo dessas lives é realmente ajudar as pessoas a levar elas para o próximo nível. E hoje nós temos uma pessoa super especial que eu já vou convidá-la. É o Marcos César. Além de ser amigo, é um mentor financeiro, especialista. Bom dia, Marcos César. Bom dia, meu amigo Paulo Smith, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Vou falar um pouquinho de você, que depois você se apresenta. Tá certo. Mas o Marcos César é um amigo. Você que acompanha essas lives, a gente já está indo para quase 70 dias de live, todos os dias ininterrupto, Uau. não paramos, estamos aqui focados. E eu sempre falo de você aqui, viu, Marcos César? Falo que Obrigado. fiquei um tempo aí com você, na sua empresa, que você Aham. é um parceiro, um amigo que me ajuda, enfim. E essa live aqui, nós temos uma audiência que ela fica maior durante o dia do que nesse primeiro horário. Então, tem muita gente que assiste ela gravada, ela vai para o YouTube depois também. Então, acaba que muita gente vai receber desse nosso conteúdo hoje. Então, queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Maravilha, gente. Muito bom dia a todos. Quero dizer que para mim é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui com o Paulo Smith. Ele é um amigo do coração, um irmãozão, alguém que tem assim uma capacidade de se reinventar e produzir do nada. Eu admiro muito o Paulinho por essa característica que ele tem de se reinventar a todo tempo. Alguém que tem essa habilidade de colocar a mão nas coisas e as coisas acontecerem, prosperarem, um homem trabalhador, um pai de família e um pastor que tem se destacado nesse tempo. Fico muito feliz e honrado por compartilhar com ele agora aqui esse tempo e podermos falar um pouco sobre finanças, que é uma das nossas especialidades. Que legal. Então, o Marcos César, ele é especialista em finanças, dá palestras pelo Brasil, também é um pastor e é um amigo e ele é um perito. Então, você que está aqui nos ouvindo, tem essa caixinha de interrogação, se você quiser fazer perguntas aí sobre esse assunto, às vezes tão guardado do dinheiro, né? Eu gosto quando o Marcos fala dinheiro, que às vezes tem gente que escuta dinheiro, chega arrepia. É, E hoje a gente vai tentar aqui desmistificar um pouco o dinheiro. O que você tem visto, Marcos, nesse momento, né? Acho que eu não falei. Então, o Marcos, ele é contador também, pessoal. Ele tem uma empresa de contabilidade e ele cuida, administra várias outras empresas, mentoria vários outros empresários. Então, realmente nós estamos conversando com alguém que é perito no assunto, não é alguém que leu ou alguém que só se formou, não, é alguém que tem a prática. Ele tem essa especialidade com pessoas. O que você tem visto aí nesse momento, Marcos, do distanciamento, nessa questão econômica? Qual que é o seu olhar no cenário financeiro que nós estamos vivendo hoje? olha só, eu estava pensando, venho desde ontem pensando sobre a temática, né, que nós propusemos aí para o nosso público.
E, assim, a responsabilidade que é falar de um tema como esse, tão complexo, até porque não existe uma fórmula mágica onde se resolva tudo dentro dessa visão daquilo que nós chamamos de independência financeira. A gente vem vivendo um tempo desafiador e isso mostra, quer dizer, serviu até como prova de que tudo aquilo que a gente vem falando ao longo dos anos, realmente, se não foi colocado em prática, está trazendo muita dor e muito sofrimento agora, nesse momento. Então, uma das grandes características das pessoas que conseguem viver momentos como esse com um pouco mais de tranquilidade são aquelas pessoas que conseguiram exercer a, a cultura da poupança, né? Fizeram com que a poupança passasse a ser uma rotina, algo do seu cotidiano, porque a independência financeira nada mais é do que você ter recurso suficiente que gere recurso para te manter no dia a dia. Não é uma coisa fácil, quer dizer, você fazer com que tenha uma renda passiva que consiga, através dessa renda passiva, manter você sem trabalhar, se necessário for. Então, esse período está provando isso. A gente observa, hoje eu estava observando, numa reportagem bem cedo, 86% das empresas que pediram empréstimos não conseguiram, porque já tinham algum problema com algum tipo de dívida. Então, isso mostra que as pessoas não estão se endividando agora no coronavírus, né? Mas, nessa pandemia, mas já vieram de uma cultura de endividamento ao longo dos tempos e a gente precisa realmente ensinar o nosso povo a entrar nessa cultura da poupança e sair dessa cultura do endividamento. Que forte, hein, Marcos? Que um dia desse a gente comentou aqui numa live que lá no Instituto Inspire também está, a agenda lotou. Sim, eu graças a Deus, estou trabalhando muito mais do que antes. E os maiores desafios que as pessoas estão trazendo é questão financeira e questão familiar. E Sim. aí a gente até criou uma frase aqui que a família tinha que ser o local de paz, o local de onde se resolve os problemas e a família está virando a origem dos problemas. Então, os maiores problemas são os relacionamentos dentro de casa, que agora as pessoas estão precisando conviver, e a questão financeira. E realmente a gente chegou também nessa equação que você acabou de falar. Não é um problema que surgiu agora, já existia, né? Simplesmente apareceu. A gente recebeu a primeira pergunta aqui e foi bom que conecta um pouco você. Essa pergunta veio da Holanda, olha que coisa, estamos internacional aqui. Essa pastora Sheila, ela mora na Holanda e ela mandou aí, eu gostaria de saber um pouco mais sobre investimentos, né? Vamos pegar o que você acabou de falar aí, dessa questão de cultura, de guardar dinheiro, enfim. As pessoas realmente não guardam, né? Para a pessoa começar, às vezes tem esse mito, né? A pessoa fala assim, não, eu ganho pouco, como que eu vou guardar se eu não pago nem minhas contas? O que você pode nos falar e nos ensinar para tentar ajudar o povo a mudar essa mentalidade, entender? Uma das primeiras, um dos primeiros ensinamentos que a gente recebe quando a gente faz a formação na área de coaching é que a primeira coisa que a gente precisa saber é onde a gente está, não é? E onde a gente vai chegar, ou onde a gente quer chegar. Então, a pergunta da nossa querida é tão subjetiva, porque para a gente falar de investimentos, a gente precisa saber onde que a pessoa está. Porque falar de investimento para quem está devendo é totalmente desnecessário, né? Agora, falar de investimento para quem tem recurso e está ali preocupado em buscar o melhor tipo de investimento já é uma outra pegada. Então, assim, hoje nós estamos estudando, temos estudado ao longo desses tempos, durante todo esse tempo, e agora, essa semana, inclusive, nós estivemos aqui no escritório reunidos, porque nós vamos tornar aquele nosso produto Seja Feliz Financeiramente um produto com muita metodologia para se aplicar ao público conforme a sua necessidade específica. Então, não adianta eu chegar e dizer assim, olha, vamos
buscar fazer um investimento em ações, vamos procurar as ações da empresa XYZ, ou vamos para os fundos imobiliários, ou vamos para os títulos tais e tais, se a pessoa está devendo, né? Então, primeiro a gente precisa entender qual é o público com o qual nós estamos lidando. Então, se é um público que realmente está passando por dificuldade financeira, se está devendo, por exemplo, se está com dificuldade de pagar as suas contas, a primeira coisa é criar a cultura da poupança. Como que funciona isso? O que acontece? A maioria das pessoas sempre está no vermelho, né? Sempre está devendo. Ela ganha ali 5 mil reais, mas ela gasta 5.500, aí ela usa o cheque especial, cartão de crédito, roda a dívida, vai rolando a dívida, quer dizer, aquilo que era 500 reais daqui a pouco vira uma dívida de 5 mil, ele faz um CDC, porque o banco disponibiliza para ele ali, né, o CDC, ele faz o empréstimo, aí paga aquela dívida de 5 mil e rola de novo, e acaba que eu sei, porque eu faço declaração de imposto de renda de muitas pessoas, eu tenho um caso aqui interessante de uma moça, ela tem 2 aposentadorias, recebe algo em torno de 30 mil reais líquidos por mês. Quer dizer, uma mulher solteira que recebe 30 mil líquidos por mês e está devendo quase 500 mil reais no banco e não tem um imóvel, a única coisa que tem é um carro e ainda paga em parcela, é inexplicável, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Mesmo que a gente esteja devendo, a gente tem que guardar dinheiro. Então, o que eu tenho dito? Agora, por exemplo, mesmo que você esteja devendo, não importa a quantia, tudo que entrar daqui para frente, reserve entre 5% e 10%. Por que eu falo 5 e 10? Porque 10 pode pesar muito num primeiro momento. E o que a gente precisa fazer é criar essa cultura, Paulinho, é fazer do guardar dinheiro um hábito. Para quem nunca guardou, 10% é muito. Então, de repente, começa com 5%. Então, você vai receber aí a sua remuneração, o seu salário, ou um valor pela sua prestação de serviço. Digamos, recebeu lá R$1.000. Pegue R$50 e põe numa poupança. Marcos, poupança. Pois é, a poupança agora, por incrível que pareça, tem dado mais, inclusive, do que alguns rendimentos de algumas aplicações de renda fixa. Então, assim, a poupança não é um investimento ruim para quem está começando. Para quem já tem renda, talvez seja o caso da nossa colega, né? Para quem já tem renda e já tem dinheiro guardado, aí sim, a gente pode trabalhar com outros tipos de... estudar aqui quais os melhores tipos de investimento no mercado. E aí, naturalmente, a gente tem que cair dentro da bolsa para buscar rendimentos melhores, né? Agora, para quem não tem nada e está começando agora, minha dica é tire 5% daquilo que você ganha, pelo menos. Se você já faz isso, ótimo, maravilha. Então, vá para os seus 10%. Se você já faz 10%, está colocando lá na poupança, procure pensar em investir parte desse dinheiro que você tem guardado, por exemplo, na bolsa, em títulos da dívida pública, títulos do governo, né, que vão valorizar bastante, tendo em vista que ele está emprestando dinheiro, depois ele vai receber esse recurso, né? Então, a primeira dica seria: retire parte daquilo que você ganha. Comece com 5%, quem não está acostumado. Se já começou, tire pelo menos 10% e guarde. Mesmo que você esteja devendo, mesmo que você tenha dívidas. Por quê? Porque a gente precisa alimentar o nosso cérebro com a informação de que nós temos recursos, né? A gente precisa dessa autoafirmação, dessa cultura positiva do dinheiro. Eu tenho que me acostumar, né, a ter dinheiro. Eu tenho que me acostumar a andar com dinheiro. Então, a partir do momento que eu crio esse hábito, eu começo a vencer e mudar algumas atitudes erradas que nos levam, muitas vezes, a ficar muito endividados financeiramente. Olha que legal, né? Você que está nos ouvindo aí, aproveita esse momento aí, aperta o play no coração, manda o aviãozinho aí, que muitas pessoas estão precisando aprender sobre finanças, então você faz parte desse exército do bem. Então, nesse momento aí, divulgue essa nossa live aqui para o maior número de pessoas acessar esse conteúdo. É muito, muito interessante isso aí que você está falando, Marcos. Eu acho legal a gente seguir nessa bola aqui, que é o seguinte, pessoal, dinheiro, muitas vezes, não é o principal problema das pessoas. O principal problema
é a mentalidade. Eu já É vou isso. fazer umas perguntas para o Marcos aqui, que ele vai nos ajudar a entender isso. Uma vez eu estava numa aula e a pessoa começou a falar assim, Paulo, eu tenho problemas, eu não sei o que acontece. E a pessoa, às vezes, espiritualiza até o que não é para ser espiritualizado. Ela fala assim, tem uma macumba na minha vida, tem uma maldição na minha vida, porque o dinheiro some, o dinheiro desaparece. Eu tô sempre no cheque especial. E eu fiz uma pergunta para ela, assim, eu falei assim, olha, às vezes a gente repete padrões, a gente replica comportamentos. Às vezes a gente tem um pai que gasta, ou uma mãe que gasta impulsivamente, uma pessoa sem controle, que ela não consegue ouvir uma palavra promoção, Black Friday. E eu fui falando. Como que será que sua mãe funciona? De repente, eu vejo uma mulher chorando, era numa turma, todo mundo sentado em U, uma senhora chorando. O que foi, senhora? Você está chorando? Ela, porque eu sou a mãe dela e eu estou totalmente endividada. Meu Deus do céu. E eu lembro que há 8 anos atrás, gente, olha como é que impactos emocionais nos marcam. Há 8 anos atrás eu estava sentado assistindo uma aula do Marcos sobre finanças. E ele falou assim, pergunta, como que foi a organização financeira do seu pai e da sua mãe? 8 anos atrás, eu lembro, eu lá no Dromo, sentado, ouvindo a aula dele. Me marcou, porque parece tão simples para mim hoje fazer essa analogia, mas naquela época eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente essa questão que acontece aí de repetições financeiras, enfim, você fala tão legal sobre isso aí. Você falou tudo. A gente realmente repete padrões, né? Todos nós temos como a nossa primeira escola de vida a nossa casa. Então, a forma como nós fomos criados fala muito ao nosso respeito, porque nós sempre temos a imagem do pai e da mãe como pessoas que fazem tudo certo, que não erram, são nossos heróis, né? A gente cresce, na maioria das vezes, em lares assim. Existem pessoas que são criadas em lares diferentes, então pessoas que são criadas pelos avós, né? Ou foi criado só pela mãe, ou só pelo pai. Então, cada pessoa é uma caixinha de surpresas e ela vai ser, na verdade, aquilo que ela se tornou ao longo da sua forma, ou como ela foi criada, né? Então, a forma como os nossos pais nos transmitiram as informações sobre dinheiro é a forma que a gente acredita, mesmo que intuitivamente, como sendo a verdade. E os nossos pais transmitiram conhecimento e informação daquilo que eles receberam também dos seus pais. Então, por exemplo, uma coisa que nós sempre ouvimos ao longo dos anos, isso mudou bastante de uns 15 anos, 20 anos para cá, é que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Então, todas as pessoas acham que para ter uma vida equilibrada financeiramente, tem que ter a sua casa, né? Quem casa, quer casa. Então, ela faz um sacrifício fenomenal para poder ter o seu imóvel, né? Só que o fato dela fazer esse sacrifício todo traz para ela muito sofrimento no dia a dia, e é como você muito bem colocou, e como especialista nessa área de inteligência emocional tem percebido, as pessoas, no momento em que eu estou dentro de casa, quero um momento para eu ser a pessoa mais feliz, né? Nós estamos percebendo muitas pessoas infelizes. Então, não é o fato de você ter uma casa própria ou pagar aluguel que você vai ter uma boa gestão financeira. Então, não precisa se preocupar em ter a casa, porque esse era um conceito dos antigos. Hoje, na verdade, o grande lance é você passar a não ter bens materiais e investir mais em bens imateriais. Agora, por exemplo, eu tenho alguns carros próprios e quando eu for trocar, eu já não vou mais trocar comprando outros. Eu vou vender e vou pegar carros na base da locação. Eu não vou mais comprar carro, porque a gente tem aquela coisa assim, é o meu carro e tal. Não, eu vou alugar. Minha casa, minha vida.
a minha casa, minha vida e meu carro, minha dívida também, né? Então, então não precisa ter essa preocupação, porque os nossos pais acham que a gente precisa realmente ter uma casa. Aí faz-se um sacrifício tremendo para ter uma casa, para ter as coisas, né? A gente, não, esse óculos aqui, ó, esse óculos é meu. A gente tem essa coisa de querer ser proprietário de coisas. Não tem nada de errado nisso, desde que a gente não faça de uma maneira que traga, né, muita dor e que exija da gente muito sacrifício. Pessoas que vendem férias, né? Pega o 13º, já está totalmente comprometido, começa a investir no imóvel que ela nem sabe se realmente ela vai viver ali um bom tempo, quer dizer, a Pega vida muda 4 muito, ônibus, né, Mar? Às vezes pega pega 4 4 ônibus para ônibus chegar por no dia, mas trabalho. perde qualidade de vida, mas para dizer que comprou a casa própria, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa, como você bem colocou no início da fala, mudar a nossa forma de pensar. E esse é o grande desafio, porque admitir que eu estou errado é realmente algo extremamente difícil. Difícil eu olhar no espelho e dizer assim, cara, eu estou errado nisso. Eu não preciso fazer um sacrifício tão grande para comprar a minha casa. Eu posso pagar aluguel por enquanto. E qual o problema de pagar aluguel? Eu, por exemplo, até hoje pago aluguel. Eu tenho alguns imóveis, a renda desses imóveis que eu tenho são suficientes para pagar o aluguel do lugar onde eu moro. Então, investir em imóvel é importante, sim, é claro, mas você não precisa se sacrificar para investir no imóvel onde você vai morar, porque a vida muda muito, né? Agora, por exemplo, o Paulinho tem filhos pequenos, né? Então, ele tem uma necessidade agora, onde ele vai morar, tem tudo a ver com a logística de onde os filhos vão estudar, né? Para ficar fácil ali buscar os meninos na escola e tal, aquele negócio todo. Mas daqui uns dias, talvez o lugar onde ele more hoje não seja mais interessante. Os meninos crescem, daqui a pouco estão fazendo faculdade como os meus. Aí a gente já muda a nossa geografia, né? À medida que a gente vai crescendo, a nossa geografia vai mudando. E a pergunta que eu te faço é: o imóvel que você construiu, que você investiu, se a gente colocar ele para render para você, ele realmente vai dar uma renda legal? Ou será que não é melhor você comprar um imóvel em outro lugar, né? Para poder ter renda com esse imóvel que você comprou em outro lugar e morar no lugar mais adequado, mesmo que seja alugado, né? Então, assim, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar e admitir que nós temos alguns conceitos errados, né? Para mim, num primeiro momento foi muito difícil admitir algumas coisas, mas depois do momento que eu aceitei, ressignifiquei todos esses traumas, né? Eu lembro, por exemplo, de um primo que na casa dele tinha 5 salas, né? E a família dizia assim, mas para que 5 salas, né? Não tem necessidade, né? Porque a gente acha que só pode ter as coisas por necessidade. E a resposta é simples. Sabe por que tinha 5 salas na casa dele? Porque ele queria. Ele queria que É, tivesse 5 salas, né? Então, as pessoas não querem, elas acham o seguinte: basta ter o necessário. Não, não basta ter o necessário, não basta ter o suficiente. A gente tem que ter muito mais, porque quando a gente tem muito mais, a gente tem condição de ajudar outras pessoas. Quando a gente pensa assim, basta ter o necessário, a gente está trazendo sobre nós um espírito de egoísmo. No sentido de que basta eu me satisfazer, pronto, né? O resto que se lixe para lá. Não, você tem que produzir, você tem que crescer para ter uma vida confortável, abençoada e ajudar outras pessoas também. olha que interessante, né, pessoal? Eu acho que essa é uma bola muito boa para o momento, porque existe essa questão cultural que vai sendo passada de geração em geração, e a gente brinca, eu e o Marcos, e já é uma brincadeira entre eu e a minha esposa, que nem todo mundo entende. Eu vou até explicar aqui para não pegar mal. Minha casa, minha vida. Eu, por muito tempo, construí no programa, né, do governo Minha Casa Minha Vida, e realmente, às vezes, as pessoas elas criam essa expectativa da casa própria e que quando ela comprar a casa própria, todos os problemas acabaram. Mas se ela escolher a casa própria no lugar errado, se ela fizer um financiamento com juros altos, ela pode estar dando um tiro no pé. E eu É, lembro que
quando eu comecei a andar com o Marcos, a gente vai mudando o mindset. Meu pai é corretor de imóveis, se aposentou como corretor de imóveis. Eu invisto em imóveis também desde de muito jovem, desde os meus 17 anos. Só que eu tinha essa questão da minha casa. E quando eu comecei a andar com o Marcos, a minha mente fez um boom, expansão de consciência. E eu comecei a pensar como ele. Pô, eu posso ter casa, eu posso ter imóveis menores e eu posso pagar um aluguel. Só que quando eu casei, a minha esposa queria o quê? Minha casa, minha vida. Eu quero quebrar essa parede. Eu quero colocar um quadro bem aqui. E não pode, porque o imóvel é alugado. E ela queria a casa. E eu falava assim, mas olha, matematicamente, ela não, eu não entendo essa sua matemática. Eu quero a minha casa. E a gente tinha esse duelo saudável. E aí, só para você que está nos ouvindo entender, assim, com mais um exemplo lúdico, o Marcos falou também, eu tinha um imóvel, um dos imóveis que eu tinha alugado. Vamos colocar que o valor desse imóvel era 3x. Vamos colocar que o valor desse imóvel era 3x com o aluguel dele. Eu pagava onde eu morava, ali no Sudoeste, na época, que o imóvel onde eu morava valia 9x. Então, o imóvel onde eu morava valia 3 vezes mais um dos imóveis que a gente tinha alugado. E com o dinheiro desse aluguel, como era um imóvel totalmente mobiliado, com geladeira, com tudo, eu consegui um aluguel mais alto. Então, com o dinheiro desse imóvel, eu pagava o aluguel desse. Porque eu consegui diretamente com o proprietário, fiz uma boa negociação. E eu falava, esposa, qual é a lógica? Com 3x, a gente paga 9x. Ela, mas eu quero a casa própria. Então, às vezes, a gente tem essa questão cultural que trava as pessoas. Eu comecei a observar isso. Grandes players do mercado, casers do mercado, pessoas de sucesso, eles tinham essa visão de pagar aluguel. E eu também fui confrontado no início, mas você começa a entender, às vezes você quer mudar, você quer ir morar nos Estados Unidos, porque a mentalidade é outra. Hoje o Marcos tem casa nos Estados Unidos, mas quando você tem a mentalidade pequena, você fala assim, eu ter casa nos Estados Unidos, quem sou eu no jogo do bicho? Mas quando você vai expandir, você fala, cara, eu posso ter meu negócio, eu posso ter um negócio digital, eu posso morar em São Paulo, eu posso ir para o Rio amanhã. Então você começa a olhar com um olhar mais de futuro. Então você não se prende, você não quer se prender num local. Eu acho legal também, Marcos, a gente bater aqui nessa tecla com as pessoas. Tem muita gente aqui mandando aqui mensagens. Alguém até falou aqui, Marcos, até hoje eu tenho a nota na minha carteira, aquela dinâmica mudou minha vida, Legal. enfim. Legal. Eu acho que vou levantar mais uma bola para o Marcos falar aqui, mas como nós temos dito, gente, a maior mudança que a gente precisa buscar é na mentalidade, que é o mindset. E às vezes, você que está nos ouvindo ou não tem conhecimento mais profundo, está muito distante até de você entender isso. Deixa eu te explicar algo e eu vou passar a bola para o Marcos. A gente fala muito aqui dentro da inteligência emocional de bloqueios. As pessoas recebem bloqueios e são vários bloqueios. E aí a gente precisa buscar os códigos que vão nos destravar dos bloqueios. Um dos bloqueios mais comuns de acontecer, nós chamamos do bloqueio da escassez. É onde a pessoa tem uma mentalidade de escassez. Então, ela não consegue ficar com o dinheiro. Parece que quando ela vê o dinheiro, ela treme. Eu tenho que gastar, eu tenho que comprar alguma coisa, eu tenho que investir, eu tenho que arrumar uma prestação. Ela não consegue ficar com o dinheiro. Quando ela prospera, ela tem um sentimento dentro dela. Se você que está aí nos ouvindo, sentir que você tem esse bloqueio, levanta uma mãozinha aí, participa, se expõe aí, tá? Então, a pessoa, quando está com o dinheiro, parece que o dinheiro está pegando fogo, ela tem que inventar alguma coisa. Ela sempre tem medo de perder. Então, ela pode estar prosperando, mas na mente dela tem assim, tá muito bom para ser verdade. Vai acontecer alguma coisa. Ela tem um medo de perder. Ela não sabe administrar o dinheiro dela. Então, de tempos em tempos, ela sofre o mesmo desafio. Ela arruma uma nova dívida. Ela se vê no mesmo problema. Essa pessoa, ela, às vezes, até na empresa onde ela trabalha, ela é muito boa, mas quando é para ela produzir para ela mesma,
parece que ela não flui, para os outros ela flui, para ela mesma ela não flui. E ela tem um ciclo de autossabotagem, de tempos em tempos ela está devendo. Então, entre várias outras explicações, mas eu queria passar aqui essa bola para o Marcos. Você que atende tantas pessoas, Marcos, cuida de tantas empresas, mentoria quanto tantos empresários, enfim. O que você pode nos falar aí dessas pessoas que têm essa mentalidade de escassez, de falta, de pobreza, que as pessoas às vezes até próspera, mas a mente é pobre, sabe? A mente é uma mente de escassez, sem probabilidade. Você pode nos falar um pouquinho sobre isso aí? Ao longo dos anos, a gente sempre foi bombardeado com informações de que a gente não pode, né? De que a gente não merece, de que as coisas boas não são para nós, né? Que existe um limite. Existem coisas do tipo, né? Por exemplo, meu pai, eu me lembro quando ele comprou o primeiro carro dele, comprou um Fusquinha, e esse Fusquinha deu tanto problema, carro usado. Depois ele comprou um Chevette, aí esse Chevette já foi melhorzinho, mas sempre comprando carro usado. E a gente não conseguia enxergar a possibilidade de ter um carro zero, né? Tanto que meu pai morreu e sem ter a condição, quer dizer, eu não digo nem que ele não tinha condição. A condição ele até tinha, se ele quisesse, ele poderia ter comprado um carro zero, mas a mentalidade dele não permitia que ele fizesse isso, porque ele achava que fazer isso seria um desperdício. Então, a maioria das pessoas acham que ter muita coisa é um desperdício, porque a gente foi criado com aquela coisa, olha, não pode deixar comida no prato, né? Porque senão você está desperdiçando, tem tanta gente aí passando fome e você deixando comida no prato. A gente foi criado com essa mentalidade de escassez. Quer dizer, se você tem gente que não sabe o que fazer quando sobra dinheiro, por exemplo, né? Se ela tem um dinheiro na carteira e ela passa ali, tem uma banquinha, ela vai dar um jeito de gastar aquele dinheiro para poder ter uma coisa, porque as pessoas querem ter coisa. E a coisa mais preciosa que nós temos que ter, na verdade, financeiramente falando, nós estamos falando de finanças. Eu não vou entrar aqui, e tudo isso é espiritual, emocional. O que mais importante é isso aqui, ó, é ter dinheiro, andar com dinheiro, uma das coisas que a gente sempre fala, ande sempre com dinheiro na carteira. Quem me segue, me acompanha, quem está seguindo o Paulinho e nos acompanha sabe que essa é uma Vou pegar minha carteira aqui também. Pega lá, foi o que eu fui fazer. Vou pegar minha carteira aqui para mostrar. Sempre andar com dinheiro, sempre andar com dinheiro. Então, assim, a gente precisa realmente entender que o que vai fazer a diferença no mercado é o fato de você ter dinheiro. Agora, por exemplo, o que tem surgido de oportunidade de empresas para eu comprar, assim, não está no gibi. Para você ter ideia, eu comprei, inclusive, uma empresa na área da alimentação. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre ela, né? Eu estou me guardando por enquanto, mas nós compramos uma empresa na área de alimentação e tem surgido várias empresas. Para você ter ideia, tem empresa que chega para mim assim, olha, você assume a empresa, ela deve tanto e você assume ela com a dívida. E você leva ela daqui para frente, para você ver, sem sequer precisar tirar dinheiro do bolso. Essa que eu comprei justamente por conta de uma oportunidade. Quer dizer, eu comprei pela metade do valor que ela seria se fosse iniciar do zero. Então, quem tem dinheiro, manda nessa hora. Então, olha só. Eu tenho até lido aqui algumas perguntas que tem colocado. A Jamile está aqui conosco, minha prima lá é médica lá em Salvador. E também, salvo engano, o Marcelo colocou aqui a questão. Gostei da forma muito respeitosa e educada. Marcelo, não, desculpa, o Tiago Tavares colocou aqui. Tiago, com todo carinho, com todo respeito, a forma como você colocou, inclusive, né? Que você falou assim, pagar aluguel é uma dívida eterna. E pagar prestação de casa também é uma dívida eterna. Se você pensar que você vai ficar 30 anos pagando o imóvel e você vai pagar 3 vezes o valor dele. Então, o aluguel, quando você paga o aluguel, você está pagando, como o Paulo colocou, um excelente exemplo, ele vivencia isso. Ele tem um imóvel, digamos, para ficar fácil a conta, digamos, ele tem um imóvel de 300 mil e ele aluga um imóvel que vale 1 milhão.
O aluguel de 300 mil que ele recebe, paga o aluguel do imóvel de 1 milhão. Por quê? Porque quanto maior o imóvel, menor é a renda que você tem com ele. Então, o ideal é você ter vários imóveis pequenos, para que com a renda desses imóveis pequenos você tenha um imóvel grande. Agora, lógico, se você tem recurso suficiente para comprar um imóvel, não tem problema nenhum, ótimo, que beleza. Eu, por exemplo, agora estou com 48 anos e vejo que agora é o momento de eu comprar o meu próprio imóvel. Por quê? Porque meus filhos já cresceram, eu já estou com a vida assim estabilizada. Agora eu sei o que realmente eu quero da minha vida. Porque quando a gente tem ali 20, 25, 30, 35, 40 anos, é aquela fase que a gente está sofrendo uma série de mutações. E se a gente entra no financiamento da casa própria, para dizer que a casa é nossa, a gente vai ter muito sofrimento, muita dor e um comprometimento muito grande para fazer mudanças que são necessárias na nossa vida para a gente vencer e crescer. Então, a vida de muitas pessoas se limitam a ter uma casa. Então, eu tenho minha casa, pronto, realizei, né, me realizei pessoalmente. O fato de ter uma casa, ter um carro e poder fazer uma viagem por ano é o suficiente para se ter uma vida feliz. Então, eu não acredito nisso, eu acredito que nós podemos muito mais. Nós podemos, na verdade, ter várias casas e não só uma casa, né? Acredito que a gente tem que ter essa habilidade para mudar. Eu, por exemplo, já morei em Taguatinga muitos anos, já morei na Asa Norte muitos anos, já morei na Bahia, já morei em Salvador. Então, assim, a vida vai mudando e a gente tem que se adequando a essas mudanças. Então, a gente precisa realmente começar, ao invés de trabalhar para possuir coisa somente, a gente trabalhar para andar com dinheiro. Então, você precisa se acostumar a andar com dinheiro. O que é que você vai fazer? Vai tirar, se você não tem dinheiro agora na carteira, não, mas tudo não é no cartão? Pois bem, o cérebro entende que isso aqui é cartão. O cérebro não entende que isso aqui é dinheiro. E cartão não é dinheiro. Cartão é cartão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me acostumar a andar com dinheiro, pagar com dinheiro, receber em dinheiro. Isso vai alimentando e nutrindo meu cérebro de tal maneira que eu vá construindo uma vida financeira e patrimonial bastante equilibrada. E aí a gente, com recurso financeiro, a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente deseja. E quando a gente tem fé em Deus, que é a coisa mais importante na nossa vida, a gente não pode se esquecer disso, a gente consegue alcançar coisas que a gente nunca imaginou que pudesse alcançar um dia. Eu posso Olha que legal, Marcos. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Quando o Marcos fala disso, gente, tem pessoa aí que tá tremendo, tá com raiva, querendo jogar o celular na parede. Porque a gente está falando de crença, a gente está falando de coisas que estão guardadas dentro da mente da pessoa. Você que está nos ouvindo, deixa eu só complementar e eu já volto para o Marcos. Pessoal, cada pessoa tem uma mentalidade. Uma pessoa que é empreendedora, ela não quer, às vezes, ficar com um imóvel de 100, 200, 300 mil parada. A mente empreendedora, ela pega esse imóvel e esse valor desse imóvel, ela abre um negócio. Então, você que está com a mente fixa, tem gente com a mente fixa, eu vou pagar a prestação. Você é livre. Faça o que você quiser. Ninguém aqui está querendo te convencer de você fazer o que nós estamos falando. Mas a gente tem que ter a mente aberta para poder ouvir novas informações, analisar. Porque quando você escuta uma nova informação e você já se blinda, você está se fechando para o novo. E quem se fecha para o novo, colhe as mesmas colheitas de sempre. Então, se você quer colher algo novo, talvez você tenha que se abrir para algo novo. Então, você que está com a mente fixa, ninguém está dizendo que você não pode ter a casa própria, mas você pode comprar um lote que você mesmo construir. Você pode entrar num consórcio, e no consórcio você pode ser contemplado e a parcela do consórcio é muito menor, os juros é muito menor. Então, você que está resistindo, abre a mente para ouvir, para analisar, para pesquisar. Lógico que em uma hora, talvez, a gente não vai te convencer, mas vai abrir sua mente para você pesquisar e talvez analisar. Eu, como o Marcos falou, minha esposa está aqui, ó, Minha Casa Minha Vida, acabou de chegar aqui. Oi, Ju. Nós já moramos em 7 lugares diferentes. Por quê? Porque a gente entende que quando você está em movimento, você compra, você vende, você investe, você constrói, vende, você está multiplicando patrimônio. Mas, enfim, volta lá, Marcos. Então, eu estou vendo que tem gente que coloca assim, não, porque eu fiz benfeitorias e valorizou muito mais. Gente,
Concordo. Olha, é como eu falei, não existe o jogo de certo e errado, tá? Isso aqui é certo, isso aqui é errado. A única coisa que a gente coloca é para você pensar, como o Paulinho bem colocou, abra a sua mente para pensar, só isso. Eu concordo que, poxa, se você puder pagar o seu próprio imóvel, é legal e tal, mas faz o cálculo. Antes de você tomar uma decisão, você precisa fazer o cálculo. Alguém colocou aqui assim, poxa, acabei de comprar um imóvel, fazer um financiamento. Outro está dizendo assim, eu estou pagando a prestação baixa. É porque a gente Paganela. Lê o que o Paganela tá seja escrevendo bem-vindo. aí. Olha, ó, vendi meu apartamento, entrei na sociedade de um produto internacional. Mês depois, vendemos nosso carro e entramos na sociedade de uma clínica de saúde integrativa, acelerados para produzir mais. É isso mesmo. Então, olha só. Quando a gente fala que fez uma benfeitoria no imóvel e valorizou, isso é muito relativo, tá? Tem um fundo de verdade, mas tudo que é nosso, a gente tende a valorizar mais. Eu sou contador, trabalho no mercado já há 28 anos, então são 28 anos de experiência. Eu respeito a forma de pensar de cada pessoa, mas o meu objetivo aqui é abrir a sua mente, eu respeito a sua forma de pensar. Mas olha só, ao longo dos anos, o fato de você fazer, por exemplo, tem uma empresa que está sendo vendida. Sabe quanto que ele investiu na empresa? 180 mil reais. Linda! Valorizou que foi uma beleza. Sabe por quanto ele está me entregando? 55 mil reais para eu pagar em 10 vezes, aliás, em 11 vezes fixas de 5 mil reais. Então, veja bem, valorizou realmente. Ele botou 180 mil no negócio, mas está me vendendo por 55 mil e 11 parcelas fixas. Então, assim, a valorização é uma coisa muito relativa. Eu tenho N exemplos que eu poderia dar aqui. Eu gosto sempre de lembrar de um casal que participou de um dos nossos treinamentos e os dois do Banco do Brasil, vida estável, o que eles fizeram? Compraram um apartamento lindo, mobiliaram e fizeram papel de parede, e botaram torneira de 3 mil reais, e lustre de não sei quantos mil reais, colocaram do jeito dele, a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, fizeram financiamento, aquele negócio todo. Daqui a pouco o Banco do Brasil diz assim, olha, vocês estão sendo transferidos para São Paulo. E aí? Aí veio aquele problema, né? O que a gente vai fazer? Vamos vender o apartamento? Não ia conseguir o mesmo valor que eles agregaram ao imóvel. O imóvel deu uma valorizada? Deu, mas não ia conseguir receber tudo de volta. Segundo, aluga, aí começa. Mas se alugar, ai meu Deus do céu, foi um apartamento que a gente fez para nós, não sei o quê. Aí começam a entrar os problemas emocionais e familiares, discussões que muitas vezes levam até a separação do casal por causa de questões como essas. Então, eles tiveram um problema para administrar porque tinham o próprio imóvel. Quer dizer, se fosse um imóvel alugado, simplesmente sairiam e iam para outro imóvel. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter imóvel. Temos que ter imóvel. Temos que comprar imóvel muitas vezes financiado. Eu já fiz muito isso e faço até hoje. Às vezes a gente financia e o aluguel paga o financiamento. Mas não é o imóvel para a gente morar necessariamente. O que a gente defende, todos os especialistas na área financeira, Gustavo Cerbasi é um deles, né? A Natália Cury é outra, e tantos outros que atuam no mercado financeiro, o que sempre a gente coloca é invista em imóvel, mas não necessariamente aquele que você mora. Porque o que você mora, você vai querer colocar muitas coisas que depois, com o tempo, pode não ter a mesma valorização que você espera e você acaba gerando muito desconforto dentro de casa por causa do sacrifício que você vai fazer para ter aquele imóvel e muitas vezes você não utiliza, né, aquele imóvel, enfim, por conta de todo esse sacrifício que foi feito, trazendo muito gasto emocional, muito desgaste familiar. Se você tem dinheiro e está fazendo a coisa tranquila, não, Marcos, eu ganho 5 mil reais e vou pagar uma prestação de R$ 1.000 no meu próprio imóvel. Maravilha, se você paga uma prestação que representa menos do que 30% da sua renda, show de bola. Só que você tem que se lembrar que você vai ficar 30 anos pagando, 20 no mínimo, né? Porque geralmente esses financiamentos, no mínimo 20 a 30 anos. Então, faça o cálculo. Quanto seria o pagamento de aluguel durante 20, 30 anos e quanto seria pagando a prestação durante 20, 30 anos? Você vai ver que você vai chegar a uma grande diferença e na maioria das vezes você vai ver que vale mais a pena realmente e muitas vezes pagar aluguel. Eu diria o seguinte, em 20% das vezes vai valer a pena ter o próprio imóvel. Em 80% das vezes vai valer a pena pagar o aluguel investindo em imóveis de renda e não imóveis de moradia. Olha que legal, o tempo tá voando aqui, viu? Parece que começou agora e eu tô olhando ali,
E o tempo está correndo. Gente, que legal, Márcio. Muito show. Eu já estou preocupado aqui que eu não queria que acabasse essa live aqui. A gente tem mais aí uns 14 Muito minutos. legal. Mas o povo engajado, falando. Que bom, obrigado, gente. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Realmente, a gente vai. Calma aí que tem muita coisa ainda que eu quero perguntar para você aí. Fica aí. Mas como que é legal a gente ter esse debate aqui saudável, porque Sim. às vezes a gente está com a ideia fixa ou a gente tem pensamentos limitantes que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Para quem nunca ouviu falando sobre isso, eu vou falar rapidamente aqui essa história. Numa transição de carreira, eu tinha uma empresa de construção civil, construía programa Minha Casa Minha Vida, antes de eu abrir a empresa de treinamento, Instituto Espírito. E nessa transição... Mas antes você trabalhava com eventos, né, Paulinho? Antes, conta do início. Você tem uma história linda, brother, para contar. Então, eu vou contar bem rápido aqui pelo pouco tempo que nós temos. Mas eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu tinha uma mesada de R$30 que minha mãe me dava vale transporte. Eu ia na rodoviária vender. Olha aí, quebrando os princípios aí de vender vale transporte lá na rodoviária. E eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu joguei profissionalmente no Gama, ganhava um salário no Gama nessa época. E eu comecei a vender ingresso de festa. Olha que coisa louca, de matinê. E eu comecei a ganhar dinheiro, R$100 por semana. E eu falei, uau, eu tô rico. Quem ganhava R$30 por mês vendendo vale transporte, agora ganha R$100 por semana. E eu comecei a investir nisso. Resumindo a história, eu abri uma empresa de eventos, produzia eventos por 14 anos, fazia shows, enfim. Me converti, veio o choque de princípios, de valores. Eu precisei renunciar a essa empresa que me trazia prosperidade. No meio desses 13 anos, eu abri restaurante, eu abri uma agência de publicidade, sempre empreendi. Minha carteira de trabalho é em branco até hoje. Eu empreendo desde os 15 anos de idade. E aí, depois que eu precisei transitar por causa dos princípios e valores, eu comecei a construir o programa Minha Casa Minha Vida, construí quase 5 anos, mais de 40 casas. E aí eu casei, a empresa de construção era em Anápolis, eu precisava vir para Brasília. Eu não gostava do que eu fazia, eu não amava o que eu fazia, apesar de dar recurso. E eu comecei uma nova transição e eu vim até o Marcos. Eu lembro até hoje, marquei um café na empresa dele, cheguei lá, achei que eu estava entrando num castelo primeiro. Falei, tem que tirar o tênis para entrar aqui, de tão chique que era o negócio. E aí entrei na sala dele lá e comecei a conversar com ele. Falei, Marcos, eu estou fazendo uma transição, vindo de Anápolis, vou parar de construir, tomei essa decisão. E naquele momento eu não tinha o que fazer. Eu não tinha luz. E ele falou, Paulinho, se você quiser ficar aqui comigo, cara, vamos junto. Eu não sei se eu consigo te pagar, como é que a gente vai fazer, mas a porta está aberta para você. Acabei de terminar a obra, lindo a empresa dele, é um andar todo, você tem que ir lá pegar a mentoria, você quer abrir sua empresa, você que quer um contador, que você quer um mentor financeiro, eu te falo, marca, começa a seguir o Marco Sérgio, marca lá, vale a pena você pagar e investir em alguém que vai expandir sua consciência. Mas resumindo a história, eu fiquei lá 9 meses dentro da empresa do Marcos. Conversamos lá. Ele falou, Paulo, se você quiser ficar aqui, vamos junto. E foram 9 meses que eu falo assim, que acelerou minha vida. Como é importante você ter um mentor. Você ter alguém... No primeiro dia que eu cheguei, ele falou, Paulinho, segunda-feira eu vou dar um curso para um órgão público chamado curso de... Como é que é? Tributação... Até para saber o nome do curso, eu tive que fazer uma aula. Curso Retenção na fonte de tributos e contribuições sociais. Repete aí, como é que é o nome do curso aí? Retenção na fonte de tributos e contribuições sociais. Lá vou eu, 5 dias de curso, eu acho, para o servidor público de tributos, mas eu falei, eu quero. Daqui a pouco tem o meu curso online aqui, eu fiz. Daqui a pouco ele estava dando aula lá de escritório contábil, aula prática de escritório contábil. Lá estou eu fazendo aula de escritório contábil. Tudo que ele fazia, eu fiz. Ele tem uma empresa de treinamentos, onde tem um espaço para salas de aluguel, enfim. Aí todo mundo que ia dar treinamento lá, eu ia sempre. Quando ele podia, ele ia. Curso de super aprendizado, lá estava eu. Curso de leitura dinâmica, lá estava eu. Curso de memorização, lá estava eu.
Cuspo a jogadora de basquete lá, que eu esqueci o nome. Lá estava eu. Cuspo o Márcio Michele, que fazia... Lá estava eu. 9 meses. Sabe? Eu fiquei 9 meses lá, que eu falei assim, cara, eu preciso voar. Não tem como eu ficar debaixo de uma atmosfera aprendendo tanto. E eu falei, eu preciso abrir meu negócio de novo. Lá vou eu para mais uma transição profissional. Mas o que eu quero trazer aqui, gente, é porque eu fiquei 9 meses ao lado do Marco, minha vida mudou. Minha vida foi 9 meses, o bebê nasceu. E aí minha empresa nasceu. O Instituto Espírito nasceu, já estamos há 5 anos lá. E eu quero aqui te honrar em público. Eu estou contando essa história para te honrar em público aqui, porque foram 9 meses ao lado desse grande homem aqui que a minha mentalidade mudou. Mas você que está nos ouvindo, você primeiro tem que estar predisposto a querer mudar a mentalidade. Segundo, você precisa arrumar um mentor, você precisa estar debaixo de alguém que vai te ajudar, que vai te direcionar, que vai te mostrar o caminho. E eu queria que realmente hoje te desafiar a você querer ser melhor. Nós temos aqui mais 7 minutos de live, eu vou passar para o Marcos fechar, mas fechando a minha fala aqui, é possível nós nos reinventarmos, é possível você abrir um negócio em meio à pandemia, é possível você ter um infoproduto, é possível você ter uma ideia que vai revolucionar a sua vida e que realmente é tempo de crise, mas é tempo de se reinventar. O Marcos está falando a todo momento as oportunidades. Então, que você aproveite esse tempo. Tá, Marcos? Vamos ver se você me dá mais um dia aí para a gente fazer uma live. Não deu tempo. Lógico. Eu estou aqui cheio de perguntas para fazer. Mas eu queria te passar a palavra aí para você terminar. A gente tem mais uns 7, 8 minutos. Véio. Beleza, olha só. Quem quiser depois tirar mais dúvidas, é só entrar lá no meu direct, Marcos César CM, entra lá no meu Instagram e me manda direct que eu vou te responder. Por exemplo, a Ângel Costa ficou aqui brava comigo, né? Ela disse assim, Marcos, eu comprei um apartamento recentemente e sempre paguei aluguel acima do valor da prestação que hoje pago. Como você pode dizer que isso não é melhor do que pagar por algo que não é meu? Minha linda do coração, olha só. Como eu sempre falei aqui desde o início, cada caso é um caso. A gente está falando aqui em linhas gerais. Agora, para eu entender melhor e realmente concordar com você, eu tenho que ver. Você realmente comprou, você tem que colocar R$1 ou você pegou todas as suas reservas e colocou no imóvel? Eu vou dar um exemplo de um casal muito querido lá da nossa igreja, né? O Caio e a Mariana. Quando eles casaram, o Caio tinha um recurso, ele tinha algo em torno de uns R$150 mil, e ele veio doido dizendo assim, pastor, eu estou querendo comprar um ágio de um apartamento e depois, para que a gente já possa... Falei, brother, você não vai fazer isso, você acabou de casar, você vai acabar com sua reserva e botar todo no imóvel? Não, você precisa ter a reserva. Então, com essa reserva que você tem, você vai fazer suas viagens, você vai curtir sua vida, você vai ter um tempo de qualidade com a sua família. E eu quero te desafiar a perguntar para o Caio, que é um advogado, e para a Mariana, que é uma dentista, se eles se arrependeram de fazer isso. Então, assim, o problema é você acabar com as reservas e colocar tudo dentro de um imóvel. Agora, não, eu não acabei com as reservas. Eu peguei parte do meu recurso, dei de entrada no imóvel, mas eu continuo com reserva. E o que eu estou pagando de prestação é menor do que o que eu pago de aluguel. Show de bola. Excelente decisão. Estou contigo. Agora, não fiz um sacrifício danado, zerei minha reserva toda, peguei dinheiro emprestado com minha mãe, com meu pai, com meu tio, para eu poder comprar o imóvel para pagar uma prestação mais barata, para depois pagar. Porque tem gente que faz isso, não sei se é o seu caso. Tem gente que faz isso e só se prejudica. Então, assim, depois quem quiser conversar, tirar dúvida e confirmar, saber se realmente... Quem sou eu para dizer se você está certo ou errado? Nosso objetivo é justamente abrir a sua mente para que você pense sobre e tenha convicção de que aquilo que você está fazendo está certo. Agora, só quero que você pense um pouquinho que a gente já trabalha com isso há muitos anos. Então, a gente fala de algo que a gente vive, que a gente estuda. Não é só por experiência, é realmente fruto de estudo. A gente trabalha com empresas, enfim. Então, a gente tem sempre esse cuidado. A dica que eu quero deixar aqui, Paulinho, já que o nosso tempo está acabando, nós vamos marcar uma próxima, quem sabe aí até na próxima semana, é verificar se você tem alguém que está devendo dinheiro para você. De repente, tem pessoas
que estão devendo dinheiro para você e você, nessa hora, está assim, doido para receber dessas pessoas, né? Às vezes a pessoa está lá, já deve há 5 meses, já deve há 8 meses, sei lá. Está devendo um dinheiro para você e você está precisando e você não consegue, às vezes, vencer porque quando você lembra desse dinheiro que você tem que receber, aí você olha a pessoa no Instagram, está viajando, está comprando roupa, né? E está te devendo e não te paga. Aí você fica angustiado com isso. O que você tem que fazer? Você vai hoje pegar o seu telefone, ligar para essa pessoa e ao invés de cobrar, você vai liberar ela dessa dívida. Você vai dizer assim, olha, eu estou te ligando para te perdoar, você não precisa mais pagar esse dinheiro. Por que você deve fazer isso? Porque quando você fizer isso, você vai estar se livrando de uma prisão do passado e vai estar abrindo um horizonte para o teu futuro. Muitas pessoas não conseguem romper e vencer porque elas acham que a solução está em receber uma dívida antiga. E não é por aí que você vai resolver a sua vida. Você não resolve sua vida recebendo dívidas antigas. Você resolve a sua vida criando receitas novas e não recebendo dívidas antigas. Então, Uau. libera o seu coração, libera essa pessoa e você vai ver que a sua vida financeira vai mudar assim radicalmente. Quero agradecer de coração a audiência, a paciência que vocês tiveram aqui conosco. Espero ter podido ajudar de coração. Esse é sempre o nosso objetivo. Se tiver mais alguma dúvida, pode nos acionar. Vai lá no direct, manda uma mensagem. Vou ter a maior satisfação em te responder. Eu nunca deixo ninguém sem resposta. Então, nos procure. Estaremos aí sempre prontos a te ajudar. Paulinho, muito obrigado. Você é um amigo, um irmão do coração. Que Deus continue te usando poderosamente. Eu tenho visto tantas pessoas sendo transformadas através do seu trabalho. Procure, gente, o Paulinho. Esse cara tem algo especial, algo que ninguém tem. Deus tem usado muito ele na área de cura emocional, na restauração de famílias. E Deus tem usado ele para mostrar a essas pessoas o caminho certo a tomar e a ter sucesso na vida e assim se libertarem realmente, viver uma vida totalmente nova e diferente. Obrigado, meu querido, que Deus te abençoe ricamente. Rapidinho, a gente tem 2 minutos ainda. 3, calma aí. Não vai embora, não. Vamos aproveitar cada minuto aqui. Vamos lá. Primeira coisa, gente. A Maraísa, que está aqui ao vivo, Legal. o Marcos falou isso de um curso de perdoar dívidas. E ela tinha uma dívida e depois ela me procurou e falou, Paulo, eu fui liberta de uma prisão, de um cativeiro, depois do curso de vocês, que o Marcos falou do poder de perdoar uma dívida. A mente racional, cognitiva, não entende como que eu vou perdoar uma dívida e eu vou prosperar. O que tem a ver? Talvez a gente não tem tempo de explicar aqui agora, mas há um poder quando você libera um perdão, a sua vida prospera. Outra coisa, tem muitos homens e mulheres, principalmente homens, que não prosperam porque você não perdoou o seu pai. Então, você que está nos ouvindo aqui, talvez você não prospera porque você não perdoou seu pai. Paulo, o que tem a ver isso? Você não vai entender racionalmente. Mas o pai, ele sela a identidade, a provisão e a direção. Então, quem tem problema com o pai tem dificuldade de provisão e de proteção. Então, você que está nos ouvindo aqui, o seu problema não é dinheiro. O seu problema é uma mentalidade. Realmente, quando a palavra dinheiro vem, eu queria que você que está nos ouvindo nos respondesse. Dinheiro. O que vem no seu coração? De verdade. Pensa aí. Dinheiro. Tem gente que já pensa o quê? Boleto, dívida, cheque especial, problema. Eu tenho que arrumar, eu não tenho. Quando você pensa em dinheiro, você tem sentimentos bons ou sentimentos ruins? Essa resposta já vai mostrar se você está tendo recurso ou não está. Outra coisa que eu queria falar aqui também antes de acabar. Tem muita gente que é guru de dinheiro. Não, o que vocês estão falando é errado. O que vocês estão, eu não concordo. Você é livre de concordar ou discordar, mas me mostre os seus frutos. Jesus falou, nós conhecemos as árvores pelos frutos. Uma árvore boa tem frutos bons. Tem gente que quer ser guru, mas não construiu nada. Tem gente que quer ser guru e não tem um aluno. Nós estamos falando com alguém aqui que construiu, que tem uma empresa, que é um prédio, que tem, sei lá, na época que eu estava aí, mais de 20 colaboradores, tem casa nos Estados Unidos, tem empresa em Salvador, é um cara visionário, cuida de vários empresários, é mentor de vários. Você não está ouvindo alguém que lê o livro lá,
O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, e está aqui gravando videozinho, replicando. Invista nisso. Não, você está falando com alguém que tem mercado, que tem conhecimento, tem patente. Então, você que está nos ouvindo aqui, que ainda está discordando da gente, me mostre suas patentes, me mostre seus frutos, ou se abra para talvez a gente só quer o seu melhor. Tem muita gente que fala, você não respondeu a nossa pergunta, manda no direct, tá? Tira uma foto aí, gente, a gente tem 10 segundos, tira uma foto aí, nossa, reposta lá no seu stories, marca o Marcos, 5 segundos,